Can you hear me? Do you need help? What is that? Watch out! Watch out! Parker e Chester novamente embarcam numa aventura para tentar resolver um caso sobrenatural, mas dessa vez eles vão ter que enfrentar uma criatura que vai além dos seus pesadelos, um ser que vive nas sombras esperando o momento certo para atacar. Espero muito que você goste desse vídeo e assista ele até o final, e não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Bem-vindos, este é o resumo do cinema. Parker recebe um e-mail de uma moça chamada Olivia. Em seu e-mail, ela diz que ela está sendo perseguida por alguém, como se tivesse alguma coisa vigiando ela do lado de fora. E ela diz também que ela se sente insegura nesse local, porque todos os seus colegas de quarto desapareceram. E não apenas isso, mas também quando chega a noite e ela olha para fora de sua casa, ela vê uma velha a encarando durante toda a noite. Veja esse vídeo agora como prova. A caminho à casa de Olivia, Parker pergunta para Chester o que ele acha de tudo isso. Então Chester diz que eles deveriam deixar essa garota de lado porque, cara, olha o vídeo que ela mandou para eles. É óbvio que indo até lá vai dar ruim, mas Parker diz que deixar essa garota sozinha lá e sem ajuda pode acontecer algo ruim com ela. Então Chester diz que na verdade o Parker só está atraído por ela. E é por isso que ele tem tanto interesse em querer ajudá-la. Então Parker diz que isso é besteira e que eles têm que ajudar da mesma forma. Depois de algumas horas, eles finalmente chegam na casa e ficam num lugar bastante bizarro. Indo até a casa, Chester e Parker veem que tem uma moça no meio da mata olhando para eles ao longe. Chester, come on. What are you doing? We gotta go. There's a girl here. Dude, come on. Dude, what is she doing there? I don't know. We gotta go knock. Okay. Come on. We gotta go. Parker então bate na porta da casa e eles é atendido por um cara, digamos, diferente do que estava planejado, né? Parker então pergunta onde está a Olivia. E um homem estranho diz que, na verdade, ele é a Olivia. E ele também diz que ele enganou os dois. Parker diz que se isso foi uma brincadeira desse cara, então eles estão indo embora. Mas antes deles irem embora, o homem diz que sim, ele precisa de ajuda e que tem uma mulher o perseguindo. E ele fala para Parker e Chester entrarem na casa. Já dentro da casa, eles se reúnem para tentar conversar sobre o que de fato possa estar acontecendo com ele. Parker pergunta o seu nome e ele diz que é Chad. Parker fica intrigado e pergunta para Chad o porquê dele ter enganado eles dois. E ele diz que ele assistiu os seus vídeos e viu que os dois eram investigadores paranormais, porém eles sempre iam na casa onde só tinha garotas. Então ele teve uma ideia que se ele se passasse por uma garota bem atraente, provavelmente eles iriam aceitar investigar o caso dele. Mas Chad diz que realmente, de fato, tem uma mulher que fica ao redor da sua casa só o vigiando, que ele precisa da ajuda deles.
Parker e Chester decidem conversar particularmente sobre o caso, e como sempre, Chester diz a Parker que eles têm que dar no pé porque esse cara não é confiável, porque, primeira, ele enganou eles dois, ele se passou por uma pessoa que ele não era, então é melhor dar no pé, e segundo, aquela mulher fora da casa. Mas Parker diz que mesmo assim, eles têm que ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda. E antes do Parker terminar o seu argumento, aparece Chad e dá um soquinho no ombro de Parker. Então, depois disso, eles decidem colocar as câmeras na casa. Chester, preocupado com aquela moça que eles tinham visto antes de entrar na casa, ele abre a janela para ver se ele a encontra de novo. Hello? Can you hear me? Do you need help? What is that? Watch out! Watch out! Parker! Chester, completamente aterrorizado com o que acabou de ver, ele vai falar para Parker. Chester, assustado com o que aconteceu, ele diz para Parker que ele viu aquela mulher que eles já tinham visto mais cedo, porém ela foi puxada para o mato. Mas Parker diz que Chester está delirando e que ele deveria colocar o foco dentro da casa, não fora. E ele também diz que já colocou a maioria das câmeras por toda a casa e agora tem que ir lá conversar com Chad. Porém, chegando no quarto de Chad para colocar mais câmeras lá, Chad começa a ter uma atitude muito arrogante e muito inconveniente, simplesmente tirando uma com a cara de Chester e Parker e zoando a aparência deles e falando que eles são dois perdedores e dois virgões ainda por cima. Parker acha isso uma atitude ridícula e não entende o motivo disso, mas simplesmente Chad não está nem ligando para o que ele está falando e simplesmente ele atende o celular e fica conversando com uma pessoa como se nada tivesse acontecendo. Parker fica com muita raiva dessa situação, então ele sai do quarto para conversar com o Chester. E mesmo com raiva e não querendo mais estar nessa casa junto com esse cara, ele diz que ainda ele quer tentar entender o que está de fato acontecendo nessa casa, mas ele diz que ele vai dar uma lição de moral nesse maluco. Enquanto isso, no quarto de Chad, então Parker vai até o quarto de Chad novamente para dar aquela lição de moral nele. E lá ele começa a falar diversas coisas sobre desrespeito e tá zoando com a cara dele e ele não vai mais permitir isso. Enquanto isso, Chad está pendurado na parede, já sem vida. Parker também diz que agora que ele está falando sério, ele não tem nem coragem de olhar nos olhos dele, que agora fica escondendo o rosto como um covarde. Depois de ter falado tudo isso, Parker diz que agora é melhor ele se focar em outras coisas. Depois dessa confusão, novamente Chester vai até a janela para ver se ele encontra de novo aquela mulher misteriosa no meio da mata. I guess she's gone. Who are you? Please help me. Huh? Please help me. What? What's wrong with you? It did this to me. What? It took my daughter. Parker? Please help me inside. Parker!
Depois de ter visto essa coisa bizarra na janela, Chester vai até Parker como sempre para falar o que aconteceu. E como sempre, Parker não acredita e diz que é melhor Chester ficar calmo, que amanhã eles tentam resolver melhor a situação dessa casa. Então os dois decidem ir dormir. Mas no meio da madrugada, aquela mulher entra na casa. Chester acorda exatamente às 3 horas da madrugada e pergunta para Parker se ele está segurando o pé dele. Parker não faz a mínima ideia do que Chester está falando, então Chester olha debaixo da coberta para ver o que de fato está segurando o pé dele. E o que ele encontra debaixo da coberta, digamos que traumatizou ele pro resto da vida. What is that? Dude, I think there's something down here. What do you mean? Ninguém sabe muito o que acabou de acontecer. Eles só sabem de uma coisa: os dois querem dar fora desse lugar o mais rápido possível. Já em suas casas, Chester e Parker imediatamente vão checar os e-mails que eles tinham recebido de Olivia. Só que os e-mails, eles sumiram simplesmente do nada.